Olá, pessoal, bom dia. Prontos para mais uma aula de espanhol? Então, hoje eu trouxe uma aula bem legal. Vou compartilhar aqui com vocês, que é sobre compreensão e interpretação textual. Concordam que interpretar e compreender bem um texto é o primeiro passo para se sair bem em qualquer prova de qualquer disciplina? Pois é. Agora eu pergunto para vocês: compreensão e interpretação textual é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Então, vamos ver aqui. Um dos erros que o aluno mais comete é achar que compreensão de texto é o mesmo que interpretação. E não é. Saber o que é compreensão e interpretação de texto é essencial para dominar essas matérias e analisar adequadamente os conteúdos. Inclusive, essa habilidade está entre as mais cobradas no Enem, em vestibulares e em concursos públicos. Mas onde está a dificuldade na compreensão e interpretação de textos? Está justamente na falta do hábito da leitura. A leitura é o meio mais importante para chegarmos ao conhecimento. Portanto, precisamos aprender a ler e não apenas passar os olhos sobre algum texto. Ler, na verdade, é dar sentido à vida e ao mundo. É dominar a riqueza de qualquer texto, seja este texto literário, informativo, persuasivo, narrativo, possibilidades que se misturam e tornam-se infinitas. É preciso, para uma boa leitura, exercitar-se na arte de pensar, de captar ideias, de investigar as palavras. Desenvolva o hábito da leitura. Estabeleça uma meta de ler pelo menos um livro por mês. Leia aquilo que você mais gosta. Mas, afinal, Hélida, qual a diferença entre compreensão e interpretação de texto? A compreensão de um texto, galera, é a análise e decodificação do que está realmente escrito. Já a interpretação de texto está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. A interpretação é o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. É possível compreender um texto sem interpretá-lo, mas não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Logo, resumindo, na compreensão textual, as informações estão dentro do texto e na interpretação, as informações estão além do texto. O que é compreensão de texto? A compreensão de texto significa decodificá-lo para entender o que foi dito. É a análise objetiva e a assimilação das palavras e ideias presentes no texto. As expressões que geralmente se relacionam com a compreensão são, tipo assim, você está respondendo uma prova e as questões da prova começam assim, segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, informa que, o narrador sugere que, o autor sugere que. Então, você já sabe que está diante de uma questão de compreensão textual. Agora, o que é interpretação textual? A interpretação do texto é o que podemos concluir sobre ele após estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Essa análise ocorre de modo subjetivo e está relacionado com a dedução do leitor, está relacionado com aquilo que você vai entender do texto. Na interpretação de texto, as expressões geralmente utilizadas são: diante do que foi exposto, podemos concluir que, infere-se do texto que, o texto nos permite deduzir que, conclui-se do texto que, ou o texto possibilita o entendimento de.
Entendeu, galera? Então, agora vamos ver erros clássicos de entendimento de textos. São 3 os erros clássicos. Um deles é a extrapolação. O que é a extrapolação? A extrapolação ocorre quando fazemos associações que estão além dos limites do texto, quando acrescentamos ideias que não estão no texto que estamos analisando. A redução ocorre quando nos restringimos à significação de uma palavra ou passagem de texto. É o contrário da extrapolação. A redução consiste em privilegiarmos um elemento que é verdadeiro, mas não é suficiente diante do conjunto que é o texto. E a contradição? A contradição ocorre quando, por uma leitura desatenta, pela não percepção de algumas relações ou pela incompreensão de um raciocínio, pelo esquecimento de uma ideia dita anteriormente ou pela perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chega-se a uma conclusão contrária àquela que o texto propõe. Agora, o assunto compreensão e interpretação de textos é um dos mais cobrados em provas de vestibulares e concursos públicos em todo o país. E digo mais, a compreensão e interpretação de textos é fundamental para que você consiga se sair bem em provas de qualquer disciplina e em provas do Enem, que é o nosso alvo, certo? Por isso, separei 5 dicas para que você possa ter o melhor desempenho nas provas que cobrarem interpretação e compreensão textual. As 4 primeiras dicas são voltadas para posturas que devemos ter, na maioria das vezes, durante nossa preparação, embora algumas também se apliquem no momento da prova. Já a 5ª e última dica é essencial para ser aplicada na prática, no momento que você estiver fazendo a prova. Primeira dica, tenha o costume de ler. Você, com certeza, já deve ter ouvido falar que para escrevermos bem, devemos ler bastante. E isso não é diferente quando falamos a respeito de compreensão e interpretação de textos. Quem lê muito, fala muito bem e escreve muito bem, não é verdade? Segunda dica, leia com o dicionário próximo. A primeira dica é ler o texto inteiro e marcar todas as palavras que você desconhece o significado. Ao realizar a leitura completa do texto, será possível ter uma noção inicial do assunto que está sendo abordado. Depois disso, tente entender pelo contexto as palavras que você não sabe, que você não souber, as palavras desconhecidas. Depois disso, você vai procurar estas palavras em um dicionário e tente trocá-las por alguma outra que você conheça. É muito importante que você faça a busca por sinônimos dessas palavras, não somente para a resolução das questões de compreensão e interpretação de texto, mas também para aumentar o seu vocabulário, para enriquecer este vocabulário, o que fará uma enorme diferença em provas dissertativas. Concorda comigo? Terceira dica, leia pausadamente. Não tenha pressa neste primeiro momento da leitura. Leia com calma e atenção. Assim, você evitará ter que reler o texto por muitas vezes. Essa dica é muito importante, pois é nessa etapa que você irá extrapolar o texto. Você vai explorar o texto. Extrapolar não, Tente entender a linguagem adotada pelo autor e tente entender também as palavras e as expressões que o autor usou. Quarta dica, questionar cada parágrafo é fundamental na compreensão e interpretação textual. A quarta dica para você mandar bem nas questões de compreensão e interpretação de textos consiste em um treino constante que você deverá realizar ao estudar. Está estudando, vai treinando, vai treinando. Leia atentamente cada parágrafo e tente fazer um resumo mentalmente, ou até mesmo no cantinho da prova, no cantinho da atividade que você está realizando, a respeito do que aquele parágrafo quer dizer.
Tente extrair qual é a informação essencial que você tem ali. Depois disso, faça perguntas relativas ao conteúdo escrito no parágrafo que acabou de ler. Veja se as informações estão fazendo sentido e se a história está se conectando. Se não estiver, volte e leia de novo. Essa prática irá, com certeza, auxiliar você no que diz respeito à compreensão e interpretação de textos. Quinta e última dica da tia Hélida, a professora linda e maravilhosa. Leia as questões antes do texto. Eu já falei isso para vocês. É uma dica minha, tá ligado? Eu costumo fazer sempre isso quando eu estou quando eu estou respondendo uma prova de interpretação textual. Eu leio antes as questões relacionadas ao texto. Por quê? Porque quando eu for ler o texto, eu já vou me ligar quando eu ver as palavras que eu li nas questões do texto, entendeu? Tanto eu leio o enunciado da questão, como eu leio também as opções, certo? A minha última dica para responder as questões de compreensão e interpretação do texto deverá ser aplicada na prática, ou seja, durante a realização da sua atividade, durante a realização da sua prova, certo? E para finalizar, analise esta questão e analise esta outra questão que eu dei como exemplos e crie o hábito da leitura e o gosto por ela. Que tal estabelecer agora comigo uma meta de ler pelo menos as notícias todos os dias? Isso o ajudará a fazer uma boa redação, uma vez que você ficará antenado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. E estas informações o auxiliarão na hora da prova do Enem, na hora da redação, não é? Na hora que for fazer uma redação que a tia Bilene solicitou. Quando passamos a gostar de algo, compreendemos melhor seu funcionamento. O negócio é ficar íntimo do texto. Olha aqui meu último slide para você. Crie o hábito da leitura e o gosto por ela. Quando passamos a gostar de algo, compreendemos melhor seu funcionamento. O negócio é ficar íntimo do texto. Por quê? Porque você conhece muito bem esse texto. Aí as palavras irão se tornar familiares e, consequentemente, a ortografia destas palavras não será mais tão difícil de memorizar. Pode acreditar, dá muito certo. Mas tem que começar agora, né? Tem que começar agora esta leitura. E eu tenho mais uma dica aqui, ó. Fica em casa. Em espanhol se diz quédate em casa, né? Agora, quero me despedir de vocês, deixar um abraço grande, um beijo e dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês.